Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí para nossa revisão, para nosso testinho, para nossa avaliação, né, de física aí que vocês vão fazer aí em forma de relatório. Então, galera, a gente está fazendo aqui um vídeo geral, tanto tendo a matéria de Física 1 quanto tendo a matéria de Física 2. Então, para a gente começar com Física 1 a gente está onde? Que matéria? Estamos trabalhando com movimento variado uniforme. O movimento variado uniforme é aquele movimento que existe a aceleração do corpo, que a velocidade dele aumenta no decorrer do tempo. Então, para o movimento variado, eu tenho duas fórmulas principais, que é a fórmula da velocidade, que você vai ter o quê? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Lembrando, gente, que esse mais aqui, ele pode ser também negativo, depende da aceleração do corpo. Se for uma aceleração retardada, você vai colocar negativo. Se for uma aceleração progressiva, você vai colocar o positivo. Aí você vai perguntar, professor, qual é o exemplo de aceleração retardada, aceleração progressiva? Por exemplo, estou na linha vermelha acelerando o carro para chegar a 90 km por hora. Aceleração progressiva. Pô, estou na linha vermelha, parou o trânsito na hora. Tive de frear. Quando eu freio, aceleração retardada. Então lembrem disso, o carro está seguindo progressiva. Freou ou tentou parar, aceleração retardada, tá? Que ela vai diminuir de acordo com o tempo. Então eu tenho a fórmula da velocidade, que ela vai me dar velocidade ou aceleração, e eu tenho a fórmula que me dá o geral, vai me dar a posição do carro, a velocidade e sua aceleração, que seria o que? S igual a S0 mais V0 vezes T vezes AT ao quadrado dividido por 2. Gente, muito cuidado com esse aqui dividido para 2. Quer dizer o quê? Que quando tem a aceleração ali, vamos dizer que tem um exercício e aceleração que seja 5. Quer dizer que o exercício ele de antemônio já dividiu isso por 2. Então, se era 5, quer dizer que a aceleração dele era 10, porque já foi dividido por 2. Se era 30, quer dizer que era 60, porque já foi dividido por 2. Lembre desse detalhe aqui, que isso aqui é muito importante. E por último aqui de Física 1 é a aplicação no gráfico. Toda vez que o exercício te pedir para calcular aceleração ou velocidade no gráfico, você não utiliza essas fórmulas aqui. Você utiliza as fórmulas de área da matemática, que você trabalha em função da área do gráfico. Por exemplo, olha o exemplozinho que eu coloquei aqui, desse gráfico. A área desse gráfico aqui parece que é um triângulo. Então você vai calcular a velocidade aqui baseado na fórmula da área do triângulo, que seria o quê? Base vezes altura dividido para 2. Se fosse de um quadrado, seria a área de um quadrado. Se fosse de um trapézio, seria a área de um trapézio. E assim por diante, tá, gente? Então lembre que vai cair esses 3 conceitos aqui na sua avaliação. E partindo agora para a Física 2, que está bem tranquilo, a gente está trabalhando só com o conceito o quê? De gases perfeitos, que são aqueles gases que têm o quê? 2 ou 8 elétrons na sua última eletrosfera, que torna ele perfeito. Então você vai ter o gás o quê? Todo gás ele vai trabalhar mediante a sua pressão, volume e temperatura. Então eu tenho uma fórmula para se trabalhar com gás no meio ambiente. Você vai utilizar a pressão dele, que pode ser em atm ou em pascal, o volume, que pode ser em litros ou metros cúbicos, e a temperatura a gente quer somente em Kelvin. Então essa fórmula aqui ela serve para eu achar a pressão, volume e a temperatura de qualquer gás. Lembrando, gente, das 3 transformações gasosas que eu tenho. São o quê? Isobárica, quando mantém a mesma pressão. Isocórnica ou isométrica, quando mantém o mesmo volume. E isotérmica, quando mantém a mesma pressão. Então isso aqui, gente, é para trabalhar em gás a nível de ambiente, a nível normal. E quando eu quero trabalhar com gás a nível molecular, trabalhando com as moléculas dele, eu uso a equação de Kerpion. A equação de Kerpion, ela fala o seguinte, que pressão vezes volume vai ser igual ao quê? A número de mols, ou número de moléculas, vezes a constante molecular, vezes a temperatura, que é também em Kelvin, gente.
Então lembre, ó, constante molecular, gente, é aquele númerozinho que é 0,083, que você tem que decorar. O número de mols, como a gente já tinha feito em exercício, você sabe que vai ser o quê? Vai ser massa molar para massa. Então você já sabe que isso aqui é uma fórmula dentro de uma fórmula. Então você vai ter massa do objeto dividido para massa molar, que é um termo da química também. Então lembre que essa fórmula aqui, eu trabalho ela junto com a química, tá? Então só vai cair essas duas fórmulas aqui na sua avaliação. Tá ok, galera? Então a gente se vê na próxima aula aí. Qualquer coisa me chama em sala. Um abraço aí.